Então vamos dar sequência à pauta. Agora nós vamos tratar do projeto de lei da aposentadoria. Existe um pedido do Sindimete a respeito disso e da APO. Porque a gente está sentindo, eu estou sentindo na Câmara a ausência dele e aqui na mesa da negociação. Tanto o Sindimete quanto a APO. Eu não posso dizer agora, vereadora, mas eu tenho quase certeza que sim. Quase certeza que sim. É porque a preocupação que eles estão com o Fundeb, tanto o sindicato como o próprio secretário, é muito grande porque você está deixando de fazer alguma coisa para a educação porque está pagando um servidor afastado. Então hoje é uma folha muito alta, são quase 800 servidores que estão na conta do Fundeb sem produzir para a educação. Só dar um dado aqui. Os sindicatos, eu acho que foram muito coniventes com a gestão Roberto Cláudio, a partir do início de sua gestão, em janeiro, em dezembro, de existir aquele momento de transição, eu chamo de conivência. Tivemos um tempo para ir entendendo a mudança de gestão. Era necessário realmente que os gestores pudessem sentar. Foi instituído um projeto, uma lei que estabelece o sistema de negociação permanente. Nós gostaríamos, doutor Felipe e demais secretários, de dizer que nós levamos a sério esse sistema de negociação permanente, sobretudo a mesa central de negociação. Estamos aqui colocando em nome de todas as entidades sindicais o nosso repúdio à bancada do governo, aos gestores que encaminharam esse projeto de lei à Câmara Municipal, que trata da vida dos servidores sem a prévia discussão neste fórum. Então a gente quer colocar aqui que qualquer matéria, qualquer assunto que diga respeito aos trabalhadores do serviço público municipal é de suma importância que possa ser discutido nessa mesa. Então assim, nós não queremos estar toda semana na Câmara Municipal. Nós vamos alugar um escritório agora em frente à Câmara, porque quando menos se espera ter um projeto às pressas que trata da questão dos servidores, mesmo esse sendo aí, pelo que entendemos, aqui foi dito, a pedido de umas entidades aí, que se diz representar os trabalhadores, que é muito complicado isso aí, a gente acha isso muito complicado, mas não representa o povo no município de Fortaleza, assim como aquele grupo de servidores que nós nunca soubemos quem era, da ideia de contratar plano de saúde privado para esvaziar o IPM de saúde. Então, assim, nós gostaríamos de dizer, senhores, que realmente a Prefeitura de Fortaleza, de muitos anos, cometendo muitos erros, e nós chamamos os erros da Prefeitura, da gestão, e não do servidor. Por quê? Primeiro, nós gostaríamos de dizer que nem todos os servidores conhecem a legislação. Conhece a legislação e conhece quais os requisitos que deveriam estar apto à sua aposentadoria. Tem servidor que não sabe. E não é má fé quando ele entra com o seu pedido, seu requerimento para a aposentadoria. Muitas vezes ele pode estar também nem até pensar que já cumpriu todos os requisitos, mas se eu tenho o órgão responsável pela minha vida, porque minha vida está em cada setor de origem do trabalhador, este órgão entrega uma carta e diz, vá para sua casa, aguarde a aposentadoria, a responsabilidade por isso é da gestão. Isso é uma questão de gestão e não a irresponsabilidade do servidor, como é bem colocado, é má fé. E assim, dizer que 1.800 trabalhadores que estão aí em processo, aguardando aposentadoria, de tramitação e tal. Então, assim, isso não vai fortalecer o IPM, doutor. Gostaria de discordar quando o senhor diz que este novo processo vai fortalecer o IPM, muito pelo contrário. Se nós temos 1.800 trabalhadores com a sua aposentadoria em tramitação, seus processos tramitando, esses trabalhadores que estão aguardando a contribuição dele para o IPM, né,
pelo menos foi preciso entrar na justiça, porque estavam levando anos e anos de desconto, mesmo considerado desconto no tempo estabelecido, né? E a contrapartida do município também para o Instituto de Previdência. Então, assim, nós entendemos que nós não temos que ser punidos por algum erro que não tenha sido considerado má fé. E eu pergunto, ora, por que o trabalhador, ele não fez a lei não, o trabalhador não foi quem instituiu a legislação para dizer daqui a 60 dias, está na lei orgânica, está no Estatuto dos Servidores, simplesmente o servidor não legislou sobre isso para dizer que ele tem esse direito a estar afastado, não. Por que está afastado? O Ministério da Previdência tem aposentado os trabalhadores em 30 minutos, em 1 hora. Sai com a sua aposentadoria. Por que diabo no município de Fortaleza tem que ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo? E aí, essa proposta, quando diz, se a PGM lá no final, diga-se de passagem, inoperante, inércia que existe na PGM hoje, é uma coisa que eu vou te contar. E no decorrer dos anos anteriores, os processos não andam em terra, e é uma coisa que você não tem a quem pedir, acho que é a Deus. Então é o seguinte, vai dizer ao final de 2 anos, que esse cidadão aqui não tem direito de aposentar-se. Anula o título provisório. Aliás, eu gostaria de saber se no Brasil existe título provisório de aposentadoria. A gente conhece a compulsória, a voluntária e a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria provisória não conhecemos no Brasil, acho que teria que ver que nós não compreendemos isso. Se a PGM diz isso, ou o próprio TCM, ao final de 1 ano, sei lá quanto tempo, não, você não tem direito. Anula o título, o servidor, se for entendido que ele utilizou de má fé, que má fé? De má fé ele vai ter que restituir 20% do valor bruto durante o tempo que ele recebeu, caso o servidor corrigido, inclusive, pelo... Não, aí já é outra correção, não é nem pelo IPCA, eu acho que já é pelos tributos, inclusive, do município de Fortaleza. Caso seja enviado o servidor restituir esses valores, o seu sucessor terá que devolver os cofres no prazo de 30 dias, com juros e correção monetária. Todo o valor sob pena do débito ser escrito na dívida ativa. Onde é que vocês encontraram isso, pelo amor de Deus? Nós não podemos aceitar esse projeto. Não podemos aceitar um projeto que vem para penalizar, um justificativo de dizer, doutor, que isso é para agilizar o processo de aposentadoria. Por favor, não existe isso. Isto é penalizar o servidor público. Nós conhecemos perfeitamente o projeto, entendemos e fomos à Câmara e vamos ter que estar toda semana na Câmara, inclusive para a votação, porque o nosso posicionamento é de que o que é que precisa ser feito, qual é a alternativa. Cada secretaria de origem tenha uma comissão disciplinar, que tenha advogado, que tenha uma comissão para responder diretamente pela aposentadoria do servidor, que se estabeleça o prazo, por exemplo, para que o cidadão tenha a sua aposentadoria. E digamos que ainda tem a questão da compulsória. Quem é que tem os dados dos servidores? Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão tem a vida de todos os servidores do município de Fortaleza. Isso está no sistema. Os senhores têm conhecimento de quantos vão se aposentar compulsoriamente, fazendo um estudo este ano para daqui a 2 anos eu tenho 100, eu tenho 200, eu tenho 300. A forma de fazer é a questão da aposentadoria voluntária, por exemplo. Aposentadoria voluntária. Pode até se perguntar aqui, por quê? Porque, ao invés de colocar uma situação dessa, porque nós rejeitamos esse projeto mesmo, rejeitamos mesmo. Por que eu, voluntariamente, tenho que estar afastado com 60 dias e aguardar a aposentadoria de 10 anos?
a gente fica perguntando por quê. Por que eu tenho que me afastar? Eu não posso solicitar uma aposentadoria, por exemplo, e permanecer trabalhando até o momento que eu receber meu ato definitivo? Por que não? O que é que me proíbe? A legislação me assegura hoje que eu posso, em 60 dias, receber uma carta, um documento aí dizendo, vai embora. Tá? Agora, da forma que está aqui, olha, realmente não dá. E com relação a essa questão da restituição dos valores que ultrapassam o teto, nós entendemos que isso aí foi aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza em maio de 2006, prefeito Exercício Tim Gomes, né, naquela época. Entendemos que é possível sim manter, somos também contrários à revogação dessa legislação de maio de 2006, dentre outras questões, porque eu acredito que tem outros trabalhadores e outros sindicalistas aqui que têm algo a falar sobre esse projeto, que para nós ele não acrescenta em nada, a não ser estabelecer prazo de comissão e competência para dar resposta às demandas dos trabalhadores. Obrigado. Exatamente isso. O servidor não pode ser prejudicado por um erro, né, da burocracia estatal. E aí o que o projeto traz é exatamente colocar sobre as costas do servidor a responsabilidade pela burocracia do Estado. Pelo fato de ele não ter organização suficiente, pela desorganização do Estado, a desorganização do município de Fortaleza, o servidor público municipal vai sofrer nas costas os efeitos dessa desorganização. Fórum, todas as entidades que fazem a construção dele, chegou à conclusão que esse processo ele deve ser devolvido ao Poder Executivo. E por que deve ser devolvido ao Poder Executivo? Porque ele está eivado de inconstitucionalidade em diversos artigos, violando o Estatuto dos Servidores do Município, violando a Lei Orgânica, violando artigos da Constituição, da Lei Federal 9051, a inconstitucionalidade nos artigos 3º, 4º, 6º, 8º, 9º, em face das disposições constitucionais da aposentadoria do servidor, do artigo 40 e seguintes da Constituição. A inconstitucionalidade nos artigos 3, 4, 6, 8, 9, em face do princípio da segurança jurídica e da boa-fé. Jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, onde o servidor não devolve dinheiro quando tem boa-fé. Está lá no texto constitucional da maior corte do país, certo? Incluso os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, que também está previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Além da inconstitucionalidade dos artigos 6, 8 e 9, em face do princípio do devido processo legal. Ou seja, o artigo 5º, letra L, 4, e o do direito de petição, no artigo 5º, 34º, letra A. Todos da Constituição Federal e a ofensa à legislação 9.051, que eu já falei, que é o direito que tem de ter o pedido, e o artigo 8º, parágrafo 2º, que é ofensa ao Estatuto dos Servidores Públicos, inclusive no seu artigo 100, quando prevê uma penalidade de 20% do bruto, uma obrigatoriedade, independentemente da vontade do servidor, que é um absurdo isso. Além disso, o artigo 8º aqui, o artigo 8º da lei, o artigo 8º da lei diz o seguinte, o texto dele: nos casos de aposentadoria ser indeferida por parecer negativo da PGN ou de ser denegado o respectivo registro pelo TCM, o título provisório de aposentadoria e o título de aposentadoria devem ser anulados e tornados sem efeito pelo prefeito municipal ou por pessoa por este delegado, reingressando o servidor na atividade, ensejando o ressarcimento dos valores pagos durante a licença especial a que se refere o artigo 4º desta lei, bem como aqueles pagos a títulos de proventos provisórios e definitivos, em sendo devida a atualização monetária pelo Índice Nacional do Preço ao Consumidor, IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, ou por outro índice oficial que venha a substituir. Essa lei, no canto de facilitar o processo, está criando penalidade para o servidor. Isso não sai limite. Nós somos colaboradores da gestão. Aonde é que está a transparência dessa gestão? Que quer valorizar o servidor público municipal?
Nós não concordamos com isso, por isso o sindicato pede aos senhores governantes que revejam esse processo e retire para discussão. Eu quero acrescentar apenas aqui o protesto da entidade de saúde da transição dos servidores, como foi tratada essa questão dessa alteração diz respeito à aposentadoria dos servidores. Os sindicatos dos servidores municipais receberam, do parte do prefeito dessa cidade, Roberto Cláudio, muita empolgação a possibilidade de se constituir mesa central e mesas setoriais que viabilizasse o diálogo entre os servidores públicos e a gestão. Infelizmente, nós fomos surpreendidos com o encaminhamento dessas duas mensagens para o Legislativo sem qualquer perspectiva de discussão na mesa. Essa é a primeira questão que nós queremos reforçar como entidade constituinte desse fórum, que recebeu com muito otimismo essa possibilidade. Hoje a gente viu no Diário do Nordeste a matéria que trata dessa questão da mesa do Estado, da mesa central. E nós não gostaríamos, sinceramente, que a mesa do município ela fizesse o mesmo percurso que a mesa estadual hoje tem feito, que é de não ter reuniões, elas não ocorrerem de forma sistemática, de que o que tem resultado efetivamente as negociações é a pressão e a mobilização dos trabalhadores. Isso para nós é uma novidade, é um problema realizar. Claro que nós pautamos por defender o diálogo, as reuniões, porque nós sabemos que as greves, elas trazem consequências sobretudo para a sociedade. E os sindicatos, os trabalhadores, eles só realizam um momento de paralisação de um tempo determinado quando é esgotado todo o processo negocial. Então a gente queria registrar aqui a nossa manifestação contra essa medida de não ser discutido na mesa esses dois projetos e queremos reforçar que nós nos pautamos pelo diálogo e pela negociação na mesa, mas quando isso não é possível, resta os servidores dos sindicatos realizar a mobilização, as lutas e as greves. Queremos dizer que nós também estamos aqui numa perspectiva de lutar para ampliar. O projeto ele vai na contramão do que os sindicatos lutam hoje. Quer dizer que eu acho que há razão sobrada nos argumentos apresentados. Acho, para mim, na minha visão, a mesa caberia ter, aliás, diria até, a administração poderia, e eu, na minha visão, acho até deveria fazer um processo de discussão de todas as matérias, que, de certa forma, não de todos os projetos do governo, o que o Felipe falou, cada um tem a sua responsabilidade, cada um age. Mas se nós queremos construir um processo harmônico, participativo, embora haja diferenças que vai haver, porque isso jamais eu sempre nas discussões políticas dizia que jamais governo nenhum vai atender a todas as reivindicações da sociedade, porque isso e aliás até isso eu diria até que é não só inviável, como do ponto de vista dos avanços é até negativo. Mas acho que esse processo que mexe com os servidores deveria ter uma discussão na minha opinião pessoal, como a minha experiência como político, acho que isso avança, acho que da mesma maneira como acho, e aí eu tenho que ser coerente, que uma negociação, qualquer que seja ela, dos servidores, ela tem que ser feita com a estrutura legal, com caso a prefeitura ou o Estado, antes de fazer a greve. Acho que é também inadequado que os servidores discutam internamente, cheguem à conclusão que não vai acontecer nada e vai partir para a greve. Acho que isso é um processo de construção. Eu acho que esvaziar todas essas possibilidades, eu acho que era fundamental. Eu quero me colocar nessa posição e eu quero dizer que é uma posição que eu tenho defendido com relação à minha participação no governo municipal, uma pessoa que eu conheço, acredito e que tem a compreensão de que isso é fundamental. Mas às vezes o atropelamento, a urgência até peca e evita que esse processo possa ser melhor construído. Portanto, eu quero dar a minha opinião. Acho que a crítica, ela é, para mim, ela é uma crítica que tem fundamento. Da mesma maneira como acho que numa discussão do processo de greve, essa mesa poderia também ser um instrumento de negociação. Queria também me acostar aqui ao entendimento do Eudoro,
me perdoe quem pensa diferente aqui na bancada do governo, mas eu acho que esse assunto que está sendo tratado agora, não obstante o prefeito ter a prerrogativa, e ter a urgência, e ter a preocupação, porque é ele que tem que fazer as decisões, e ele realmente não pode ter amarras. A amarra que ele deve ter é a amarra da lei, é a amarra da Constituição, é a amarra dos princípios norteadores da administração pública. Essas sim, estão sempre presentes. Mas ele precisa, para dinamizar o trabalho dele, ter esse dinamismo necessário. Então, nesse aspecto, eu concordo com o Felipe. Por outro lado, eu acho que a gente tinha que ter um pouco mais de cautela em relação a essa matéria, e deveria sim esse assunto ter sido encaminhado antecipadamente para a mesa, para que a gente pudesse discutir. Eu muito feliz aqui para essa mesa de negociação. Eu vim aqui ponderar e me associar um pouco às palavras do Eudoro. Eu tenho os cabelos brancos igual o dele, porque eu pinto os cabelos, né? Mas a minha vivência política, eu acho que a gente pode ser radical, eu conversava ali com a Dina Cláudia, sem ser agressivo, sem ser violento. E aqui eu faço uma crítica à gestão muito grande. Porque se a gente cria uma mesa de negociação, e se essa é uma pauta que interessa a esta mesa, se colocou a carroça na frente dos bois. Ou achando que o servidor, não é nem boi, não ia entender que essa mensagem ia chegar lá, ou que não ia ter representantes que estavam atentos ao que estava acontecendo. A mensagem, do jeito que está colocada, ela não dialoga com o servidor público. O servidor público, ele é patrimônio não da gestão, ele é patrimônio da cidade. As gestões passam, o servidor público fica. Esse entendimento que eu trago aqui para a mesa, e eu conversei com a Anacélia, com a diretoria, com vários outros sindicatos, é que nada seja colocado para a Câmara. Eu fiz esse entendimento com o Didi, e o Didi disse lá que ele ia só até ali. Eu disse, Didi, você diga lá. Isso só pode ir uma batata quente para a Câmara, inclusive batata quente para vocês que defendem a gestão, depois que passa pelas mãos dos servidores. E quem é que representa os servidores? São os sindicatos que estão aqui nessa mesa de negociação, ou os sindicatos devidamente legalizados. Para atender, como Vossa Excelência disse aqui, que chegou aos meus ouvidos que isso foi um pedido do Sindiúte para resolver. Isso é um absurdo. Nem sindicato é. Não estou defendendo, não estou dizendo aqui que eles não têm representatividade, não. Mas eles não fazem parte de uma mesa de negociação. Não tem carta sindical. Estão representando quem? A gestão toma uma atitude, aí deixa já de ser. Cria esse sentimento daqui dos sindicatos que estão sendo desvalorizados, desrespeitados. Quando eu assumi a Câmara, fui procurado por diversos sindicatos para tirar as minhas emendas, para deixar passar a mesa. Tire. Mário me procurou, Nacélia, Regina Cláudia, Nacélia, tira. O Márcio tirou as deles, as emendas. Para quê? Para que essa mesa funcionasse. Essa mesa tem que funcionar. Sabe por que essa mesa tem que funcionar? Porque a cidade de Fortaleza tem que funcionar. Servidor, sendo bem pago, servidor sendo valorizado, seja quem for, isso tem que ser política de Estado, isso não é política de quem está administrando a cidade, não. Tem que mudar essa cultura, Ah, porque foi fulano de tal, pagava isso, fulano de tal. As coisas erradas têm que ser corrigidas, evidentemente. As coisas erradas têm que ser corrigidas. Ninguém pode pagar, agora também não vão poder aqui penalizar um servidor. Eu conheço o caso de servidor que o município até hoje está esperando para receber o que foi pagamento de aposentadoria, e até hoje não foi pago. Foi pago menos. E foi corrigido isso. Então, se existe, eu perguntei a você no universo, de 1.800 servidores que estão esperando a aposentadoria, você me diz o nome de um. Então, isso fica insignificante diante de um universo de 1.800. Um é menos do que 0,00 alguma coisa. Cair na casa do nada. Não pode cair a responsabilidade na costa do mais fraco. Na costa do servidor que vem lá da usina de asfalto, que não sabe assinar o nome e tem que devolver. E nós, da ELURB,
São servidores humildes, porque o servidor que é qualificado, que é advogado, que é professor, ele se monitora. Agora, você vir com um projeto desse, e aí eu faço uma sugestão aqui, muito, sem querer demarcar politicamente, não estou querendo demarcar. Estou participando dessa reunião, participei na mesa de negociação, e não quero aqui demarcar politicamente, embora faça oposição ao prefeito, à gestão. Eu estou pensando aqui no servidor público. Estou pensando aqui nesses que se acordam cedo, que trabalham, que lutam, que com muito sacrifício, a gente sabe, quando a gente procura o serviço público, para poder fazer essa máquina funcionar. Que a gestão tire esse projeto, tenha humildade de dizer assim, nós vamos tirar e vamos trazer para cá, para essa mesa. E essa mesa, negociando, vendo, garantindo os direitos do trabalhador, encaminhe para a Câmara uma mensagem da mesma forma como foi encaminhada a mesa de negociação. O que for possível ser acordado aqui. O que for possível ser acordado aqui. Quem tem interesse de defender os trabalhadores, servidor público, é quem representa. São os sindicatos que estão sentados aqui nesta mesa. Os vereadores que vão estar lá, muitas vezes vão voltar porque o prefeito tem interesse na mensagem. E os vereadores, às vezes de oposição, muitas vezes não sabem nem o que está votando. Muitas vezes vão votar porque é contra a administração. E não é isso que a gente tem que pensar. Nesse momento aqui está em jogo a vida de quem passa 30 anos prestando serviço à cidade de Fortaleza, à população de Fortaleza. E não é justo que um trabalhador, depois de 30 anos, ao se aposentar, ele tenha que devolver. Eu fiz uma conta bem rascozinha, fiz com o vereador Eloy, que é vereador, já assumiu como vereador, é servidor público, e o Eloy disse, eu vou defender contrário na gestão. Eu sou da base, eu vou defender. E eu fiz as contas, porque o contra-cheque vai aqui, o que tu vai devolver? Se tu passar 10 anos esperando, aí Didi chega para mim, não, Tonha, mas vai ser rápido. Então sim, vai ser rápido. Mais uma vez, colocar a carroça na frente dos bois. Vamos organizar a administração para ser rápido, limpa os 1.800 que estão na casa, faça um mutirão, resolve esse problema e daqui para frente a gente começa a andar. Essa sugestão que eu trago construtiva para essa mesma negociação. Muito bem. Nós nos comprometemos de antemão de que aceitamos discuti-lo, quer retirando ou não. Aí eu peço a ajuda dos vereadores. Quando eu digo aceitamos discuti-lo, a discussão pode resultar em algumas emendas no processo, no projeto, tá? Mas nós vamos levar ao prefeito até a possibilidade de retirar, aperfeiçoar e encaminhar de novo. Só que se a gente fizer isso, vai ter que ser de forma muito rápida. Nós não podemos segurar mais isso, os prejuízos para a gestão do município, não é para a gestão Roberto Cláudio, não é para a gestão do município. São muito grandes, tá? Então, precisamos ter agilidade nesse processo. Então, nós submeteremos ao prefeito se retiramos ou se negociamos com a Câmara de fazer alguns aperfeiçoamentos no projeto, embora a gente não abre mão dos princípios de que a gente tem que ter uma regulamentação dessa aposentadoria, que tem que ter instrumentos para dar agilidade a ela. Daria uma resposta dia 14, na próxima reunião? Não, eu quero antes disso. Não gostaria de dar uma resposta no dia 14? Não, eu quero dar resposta imediata. Eu quero ver se até hoje ou amanhã a gente tem uma posição do prefeito e aí a gente chama para conversa. Eu quero a semana que vem estar com isso resolvido. Secretário, a sugestão que eu faço sobre o prefeito é que essas modificações na mensagem sejam feitas com os sindicatos. Aqui a mesa sempre... Eu estou colocando que nós queremos discutir, que nós vamos discutir alguns aperfeiçoamentos. Se for com a retirada do projeto, ele vem para a mesa. Se não for com a retirada do projeto, vai ser na Câmara e nós vamos ouvir as partes, tá? Aí nós vamos ter que ter vamos dizer, a boa vontade da Câmara em querer fazer, ok?